Graças a Deus, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu vos saúdo com gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de domingo para a realização de mais uma live, desta feita, seguindo o conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical, diante de mais uma gloriosa lição acerca do plano da salvação de Deus em prol da humanidade, e hoje focando a lição bastante específica em relação às esferas ou os tempos da salvação. Mas nós iremos louvar a Deus com o hino de número 484 da nossa harpa cristã. Depois estaremos mencionando o nosso tema textual e verdade prática, os nossos objetivos geral e específico, e passando imediatamente a palavra às nossas irmãs, a nossa irmã, a doutora Lília, e a professora Elisete Carvalho, que estarão ministrando-nos o conteúdo da nossa escola, ou mais precisamente, da nossa lição para esta manhã abençoada. Se o senhor ou a senhora que está ao nosso alcance e tiverá ou souber de memória, quiser louvar a Deus conosco, pode fazer isto. É o hino de número 484 da nossa harpa cristã. Nos diz assim o hino sacro: ouve o que morreu por meus crimes na cruz, indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e moldou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual. O caminho, pois o caminho brilhante mostrou, e para dar-me a vida, Jesus quis morrer. Em seu sangue meus pecados lavou, meus pecados
levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou meus pecados em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e para dar minha vida Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou, meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meus queridos, conforme mencionamos, estamos na lição de número 5, hoje 3 de maio de 2020. E o nosso tema é libertados do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Libertados do pecados para uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso escritor toma como texto áureo para nossa meditação e aprendizado Efésios capítulo 2, versos números 4 e 5, que nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Esse é o nosso texto áureo, baseado nos versos 4 e 5 de Efésios capítulo 2. E a verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A lição nos apresenta, entre outros aspectos, os 3 tempos da nossa salvação. Por consequência, remota-nos ao nosso estado passado, enfatiza o nosso estado presente e aponta-nos o estado futuro, a condição futura que nos aguarda. Quanto ao passado, a Bíblia é enfática: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Salmo 14 diz que Deus olhou dos céus à terra em busca de um justo, mas não encontraram sequer. E diz a Bíblia: desviaram-se todos e todos seguiram pelos seus próprios caminhos. Como citamos já Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E, por consequência, nesse estado de pecaminosidade, a Bíblia diz que nós estamos mortos, conforme foi lido aqui, e será enfatizado daqui a pouquinho. Até porque a Bíblia nos diz, com toda a clareza, que nós estamos separados. E o termo morte, que vem do latim morte, significa exatamente separados.
Isaías 59 diz que nós, nessa condição, estamos separados. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, faziam separação, faziam divisões, ou divisão entre nós e o nosso Deus. E uma vez separados, estávamos em estado de morte. Mas a Bíblia diz que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos ressuscitou através da transformação, da regeneração, da purificação pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, o poder do seu Santo Espírito, e por consequência, estando nós mortos, Ele nos ressuscitou e nos deu vida em Cristo Jesus nosso Senhor. E uma vez estando nesta condição, estamos libertos do pecado e deixamos de servir ao pecado com as suas mais diferentes, seus mais diferentes aspectos ou práticas criminosas, porque delitos, uma linguagem jurídica, significa crime. Então éramos criminosos, pecadores diante de Deus, mas graças a Ele próprio, que segundo a sua muita misericórdia, o seu infinito amor, Ele providencia os meios suficientes para a nossa justificação, uma vez tendo crido em Jesus, diz Paulo aos Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa condição, pela graça de Deus, já não é mais lembrada, não é mais recordada a nossa condição anterior, ou seja, o tempo passado, haja visto que diz Paulo aos Coríntios 5,17, segunda epístola, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E quanto ao futuro, a Bíblia diz que agora somos filhos, mas ainda não há sido revelado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E através do profeta Isaías, Deus assegura-nos que está reservado para nós um nome maior e melhor do que o nome de filhos e de filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, o passado faz-nos lembrar exatamente a nossa condição pecaminosa, o nosso estado de morte. Quanto ao presente, novas criaturas em Cristo Jesus. Quanto ao futuro, seremos recebidos como filhos e em nosso eterno lar estaremos em satisfação plena na presença daquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós para nos remir das nossas iniquidades. Deus, Senhor, abençoe a todos nós, os nossos irmãos, nossos amigos que estão ao alcance desta live, e vamos chamar as nossas professoras para que deem sequência, ministrando-nos o conteúdo desta lição preciosíssima que temos em nossas mãos para esta manhã. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma live da nossa EBD e de veras alegre por estar aqui para ministrar a palavra de Deus, esta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, neste dia tão lindo e tão maravilhoso. Estamos diante de uma lição muito gloriosa, a lição de número 5, o pastor já dera a introdução, tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Estamos estudando um trimestre muito maravilhoso, que é a Epístola aos Efésios,
onde o escritor, o pastor Douglas, ele coloca aqui a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma epístola doutrinária, e por que não dizer, todo este capítulo de Efésios, capítulo 2, traz para nós uma doutrina, a doutrina da salvação. E já estudamos sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a adoção. E hoje nós estamos estudando esta lição que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, que quem está em Cristo, nova criatura é. E ninguém como Paulo falou tanto sobre a salvação. Um homem que escreveu, ao escrever esta epístola, me chama muito a atenção, amados. Ao escrever esta epístola, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, mas ele, naquela prisão, ele confortava os irmãos, ajudava os irmãos para que estes viessem a ter uma vida nova em Cristo Jesus, experimentasse o prazer da salvação, as maravilhas da salvação. O pastor já leu o textuário, mas eu vou ler mais uma vez, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, o seu amor, fez com que nós fôssemos vivificados em Cristo Jesus. Aleluia. E ainda completando o versículo: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, amados, nós estamos diante de uma lição muito rica, uma lição muito maravilhosa, como as demais que estudamos. Mas cada uma tem o seu tempo, tem o seu período. E esse é o tempo desta lição. Hoje é o dia desta lição. E nós, como salvos, devemos agradecer ao Senhor por esta riqueza muito grande da sua misericórdia, do seu amor. Deus tem enviado o seu único Filho para nos salvar. E nós, de veras, devemos agradecer ao Senhor, estar contentos com o Senhor e agradecidos a Ele. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito da vida eterna, ou a vida eterna. Então, libertos do pecado através da graça e do poder, salvos por Jesus Cristo, e ainda recebemos o direito da vida eterna, que é a vida que nos espera nas mansões celestiais. E esta epístola, ou seja, este capítulo, ele tem 3 pontos importantes. Podemos dividir este capítulo 2 em 3 pontos importantes. O que éramos, o passado, não é? Podemos ver através dos versículos, do versículo 1 ao versículo 3, não é? O presente, o que somos, e o futuro, o que seremos. E a nossa lição diz assim: olha só, a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Graça é o favor imerecido. E através dessa graça, como diz aqui a palavra de Deus, como diz aqui o versículo, né? A maravilhosa graça de Deus, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. E ainda diz: por ela, através da graça, né? Fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Então, amados, hoje é o motivo, nós estamos assim agradecendo ao Senhor, sempre agradecemos ao Senhor por esta salvação. E hoje, mais do que nunca, devemos agradecer mais ao Senhor por esta salvação tão grande. E o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma salvação tão grande?
Como eu sempre digo, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas devemos a cada dia firmar os nossos passos no Senhor Jesus Cristo e agradecer a Ele, ficar firme e agradecer a Ele por esta salvação. E aqui na nossa introdução diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários. E nela o apóstolo descreve a libertação do pecado como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, através da nossa libertação, através dos pecados que nós cometíamos, nós fomos libertos através desta graça, esse favor imerecido. E hoje desfrutamos uma nova vida em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o primeiro tópico da nossa lição diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E nós podemos ver o versículo 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aí no passado, como nós éramos, não é? Nós estávamos mortos, e em Cristo, ou seja, Ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensa. E o que é que nós éramos em outro tempo? Nós andávamos, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, né? Que opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos desgarrados do convívio espiritual, mas através da graça, este favor imerecido, através do amor de Cristo, através das misericórdias do Senhor, nós alcançamos esta salvação tão grande. E o ponto primeiro diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E o subtópico diz: nossa condição anterior. Diz a palavra de Deus que Cristo nos vivificou. Então nós estávamos mortos e Cristo, através do seu sangue, nos vivificou. E nós podemos ver que o termo pecado, né, como diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego significa hamartia. Hamartia tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Estar aqui, não é? Mortos em ofensas e pecados, capítulo 2, versículo 1. O homem é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. Então, como eu disse no início, a epístola, o versículo está falando, o capítulo 2 está falando do passado, dos versículos 1 a 3. Então, nós estávamos mortos, a condição anterior, não é? Mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, fomos diagnosticados como mortos, e agora diz, uma declaração real das pessoas sem Deus. Estávamos caídos espiritualmente. E aqui Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, entre os vossos pecados, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça. Então, as nossas iniquidades separávamos nós do nosso Deus.
mas as misericórdias do Senhor, o amor de Deus, a graça fez com que nós pudéssemos, através de Cristo, sermos vivificados. Recebemos vida através do sacrifício de Cristo. Glória a Deus. E aqui ainda diz, tal qual um corpo inerte. Então nós estávamos mortos. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. E aqui ainda diz, quem assim vive está morto enquanto vivo. Olha só. E agora o outro subtópico de número 2, nossas ofensas e pecados. A conduta em que em outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. No capítulo 2, onde nós estamos estudando, versículo 2, o A diz o seguinte: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então nós andávamos segundo o curso deste mundo. Fazíamos o que o mundo queria, o que as potestades das trevas queriam. Mas agora nós podemos ver que andamos segundo a luz. Nós vamos para os outros tópicos mais tarde e vamos ver isto aí que acabei de falar. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Era imoralidade, era furto, era mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver a seu tempo. E tem uma palavra aqui no livro de 1 de João, glória a Deus, no livro de 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos todas essas coisas, mas Cristo nos resgatou, Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz. E o subtópico ainda 2:2 diz: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar o homem. Os agentes malignos têm a capacidade de influenciar o homem, fazer com que o homem se afaste de Deus, saia da presença de Deus. Mas olha o que o escritor, o comentarista ainda diz. Mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Está lá em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Então nós temos que lutar contra os demônios, contra os principados das trevas. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Glória a Deus. Nós temos conosco, amados irmãos, algo glorioso, algo magnífico, algo inefável, que é a graça de Deus, o poder de Deus, é a misericórdia do Senhor. E com podemos dizer, com a graça, com a misericórdia, com o poder, nós vencemos sim as potestades das trevas. Glória a Deus. Andamos, subtópico 3, andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, não é? Tudo que o inimigo queria, nós fazíamos, porque andávamos segundo a carne. E aqui diz, estão incluídos aqui pensamentos pervertidos, prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Mas tem um versículo na palavra de Deus que diz que Deus não nos chamou, nos predestinou para a ira, mas Deus nos chamou para a aquisição da salvação. Glória a Deus.
Amém. Que palavra maravilhosa nós já podemos ouvir essa manhã. Eu quero saudar todos que nos acompanham com a santa e gloriosa paz do Senhor. A saudade é grande de podermos estarmos mais próximos, congregando juntos, mas nós cremos no poder do nosso Deus, que muito em breve estaremos aqui juntos, pessoalmente, fisicamente, aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa lição da classe de adultos. A nossa irmã Elisete, nosso pastor, também já fez uma belíssima introdução. O tema da nossa lição de hoje, ele é na verdade uma continuidade, não é? Domingo passado falávamos sobre a iluminação da mente. E é nesse processo de iluminação da mente que o homem alcança a sua consciência de necessidade de salvação, ele desenvolve a fé, ele arrepende-se dos seus pecados, ali naquele momento ele é justificado, vai passando pelo processo de santificação, até aquele grande dia receber o seu corpo glorificado, e essa obra se completará em breve, futuramente. Esta obra em nossas vidas, a salvação estará completa, totalmente consolidada, quando nós nos encontrarmos nos céus com o nosso Jesus e recebermos o corpo glorificado. Amados, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Você que tem uma lição aí, está acompanhando, vamos para o segundo tópico: vivificados pela graça. Nós estamos acompanhando o capítulo 2 aos Efésios, em que o apóstolo Paulo, ele nos traz versículos maravilhosos. E lendo a leitura bíblica em classe, eu até fiz aqui, eu grifei 2 versículos, eu considerei como sendo os versículos-chave da nossa lição de hoje, que é o versículo 8 e o versículo 9, são os versículos 8 e 9 do capítulo 2 aos Efésios, quando Paulo fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E dando continuidade ao que a nossa irmã Elisete acabou de falar sobre o último item do primeiro tópico, em que ela fala: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora vamos falar sobre estarmos vivificados. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho sobre o tema da nossa lição essa manhã. O pecado, onde ele está localizado? O pecado está localizado no interior da pessoa ou ele está localizado no exterior? Onde está localizado o pecado? A partir dessa perspectiva, o pecado está fora de nós ou o pecado pode estar localizado dentro de nós? É uma questão um tanto complexa a partir de determinadas interpretações. Eu estou falando de pecado, eu não estou falando de possessão maligna, de possessão demoníaca, eu estou falando de pecado. Onde o pecado está localizado? A resposta está na nossa lição, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, que eu diria que é a pergunta central deste segundo tópico. Você que já recebeu a salvação, você que já conheceu a Jesus, você que já conhece essa palavra, já alimenta a sua alma, pare e pense neste exato momento. Quem era você, irmão João, irmã Maria, antes da salvação? Irmão Hamilton, irmão Rogério, pastor Pedro, quem era você antes? Quem é você hoje? Onde você estaria hoje? Como você estaria hoje se você não tivesse recebido esta tão gloriosa salvação? Quando começamos a pensar sobre isso, entendemos verdadeiramente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo esta manhã, através desses versículos maravilhosos. E respondendo à primeira pergunta, a resposta de onde está localizado o pecado está na nossa leitura bíblica em classe. A resposta está exatamente no versículo que fez referência, o último ponto que a irmã Elisete acabou de abordar nesse exato momento, não é? Essa resposta está no versículo 3, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
ele está referindo-se à natureza velha. Ele está referindo-se à natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa está onde? Na carne. Está dentro. Está dentro do homem. Depois que Adão e Eva caíram, o pecado localiza-se onde? Aonde nasce a vontade de pecar? Fora ou dentro? Quando a serpente aproximou-se de Eva naquele jardim, a serpente tentou, ofereceu, mas a decisão de pecar partiu de dentro daquela mulher, partiu de dentro daquele homem. Então que nós possamos compreender essa manhã, esse glorioso plano que o Senhor fez. Nós estamos trabalhando dois aspectos importantíssimos da doutrina da salvação, ou da soteriologia, que é a área da teologia que nos faz aprofundarmos no estudo sobre a salvação. Estamos falando da graça, estamos falando da graça divina e do estado do homem em relação ao pecado. A doutrina da salvação, ela envolve vários aspectos, existem várias sub-áreas, mas nós estamos estudando duas delas esta manhã. A graça divina, e é exatamente sobre isso que o tópico 2 inicia, quando o comentarista fala: fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O que significa misericórdia? Misericórdia e graça, dois termos que estão entrelaçados, um termo gera o outro. Misericórdia em latim, ela traz a composição de duas outras palavras: miseri, que significa miserável, e córdia, que significa coração. O que é então a misericórdia? É ter um coração que sente, que compreende a miséria do outro. E Deus, na sua infinita grandeza, e Deus, na sua infinita misericórdia, sente, entende, entendeu e sentiu a nossa miséria e nos alcançou com a sua graça. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 3, não é? Ele faz esse relato do nosso quadro, nosso estado de inércia, morte espiritual. Mas no versículo 4, ele traz uma pequena conjunção adversativa que o comentarista até indica na lição. Ele diz assim, observe aí que há uma conjunção adversativa. Na língua portuguesa, no estudo da gramática, o que significa conjunção adversativa? É um termo que vai ligar uma oração à oração anterior, mas esse termo, ele traz assim, olha, eu disse isso antes, mas tem algo que se contrapõe a isso. O apóstolo Paulo disse antes que nós fazíamos a vontade da carne, que estávamos entregues ao pecado, estávamos mortos espiritualmente. Aí ele traz uma conjunçãozinha e diz, mas, esse mais nos traz esperança. Ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus que sentiu o nosso estado de miserabilidade, com a sua graça nos alcançou. E o apóstolo Paulo diz, pelo seu muito amor com que nos amou. O que move a misericórdia de Deus? O amor. O amor é um atributo de Deus, pertence a Deus. E este amor fez com que Deus gerasse misericórdia para com as nossas vidas e nos oportunizasse esse magnífico presente, esse favor imerecido que é a salvação, a graça dele sobre nós. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. O que significa nos vivificou? Nos ressuscitou junto com Cristo. Foi a morte de Cristo lá no Calvário que nos permitiu essa vivificação, não é? Então esse amor de Deus nos permitiu que nós viéssemos a ser vivificados pela sua graça, como nos diz o item 2. O comentarista diz, nós não éramos merecedores deste amor. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo ressuscitou e com Ele nós também ressuscitamos no nosso estado de morte espiritual. Como já foi dito aqui pela nossa irmã Elisete, a nossa natureza pecaminosa estava morta, estávamos afogados em ofensas e pecados.
Mas em Cristo nós fomos vivificados. E aí nós vamos para João capítulo 3, versículo 3. Quando Nicodemos, ele encontra com Cristo, não é? E Nicodemos faz aquela pergunta: mestre, o que eu preciso fazer, mestre, para que eu seja salvo? E Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos estava muito preso às questões materiais. Ele pensou que era voltar ao ventre da sua mãe. Ele imaginou: eu já estou numa idade avançada, como eu vou nascer de novo? Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus estava falando do plano espiritual, nascer de novo, ressuscitar com Ele, ressuscitar, vivificarmos, abandonarmos a natureza velha, a natureza pecaminosa. E aí nós estamos avançando para o item 3, exaltados por sua graça. Ou seja, Deus agora concede ao homem benefícios que foram alcançados por Cristo. Deus concede ao homem ressurreição. Vamos ressuscitar também um dia fisicamente, está lá em Apocalipse, não é? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, teremos direito a isso, aqueles que não participarem do arrebatamento. Nós também receberemos a vida eterna e o galardão nos céus. Deus nos dá esses benefícios junto com a salvação. A salvação nos traz estes benefícios, não é, amados? Que coisa gloriosa! Somos salvos mediante a graça e a fé, porque Deus nos deu essa graça, Deus nos concedeu a salvação, mas Ele também permanece concedendo o livre arbítrio ao homem. É de liberdade de escolha. Somos eu e você. Nós escolhemos através e mediante a fé, e a fé nos impulsiona a escolhermos a salvação. A fé que é gerada pelo Espírito Santo, que convence-nos do nosso estado de morte espiritual, que convence-nos do nosso estado de pecado. E o terceiro e último tópico nos fala que a salvação não vem das obras. Estávamos mortos anteriormente, espiritualmente, estávamos mortos moralmente, porque praticávamos situações, praticávamos obras também no campo da imoralidade. Eu estou falando da imoralidade como Deus, a moralidade de Deus, os valores morais de Deus são muito mais elevados que os nossos. Então, quando nós não conhecemos a salvação, também estamos nesse estado. Mas quando recebemos a salvação, quando escolhemos a salvação, porque é uma escolha pessoal, quando você desenvolve a fé, não é? Através da fé que nós desenvolvemos, de que nós cremos que a salvação ela só vem através de crermos naquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É uma atitude que parte de mim e de você, mas a salvação não parte de mim e de você. A salvação foi um presente concedido a nós. A fé, ela é desenvolvida em nós, mas a salvação, ela é dada, concedida por Deus a cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: olha, a salvação não vem das suas obras. Não adianta fazer caridade, levar, dar o seu melhor às pessoas carentes e achar isso é o bastante. Porque eu falei que o pecado, ele está localizado no interior do homem. As práticas exteriores não são suficientes. Elas não geram a salvação. O que gera a salvação é a misericórdia, a graça de Deus sobre nós, geram a salvação. E é uma conquista diária do cristão, porque tem um processo de santificação. A salvação é instantânea, a justificação ela é instantânea, e a santificação ela é gradativa. É uma batalha diária, constante, para que nós um dia cheguemos aos céus. Então, amados, a salvação, no terceiro tópico, o comentarista diz: não vem das obras, ela vem através da graça. Foi um livramento de Deus para conosco. Ele nos livrou do pecado, da maldição do pecado. Ele nos livrou da morte. As obras, elas na verdade são evidências da salvação.
Temos um exemplo clássico na Bíblia, em um dos evangelhos, em que nós vemos ali a salvação de Zaqueu. Quando Jesus tem aquele encontro com Zaqueu, está ali em Lucas, capítulo 19. Zaqueu, ele tinha uma vida de pecado, ele estava ali dentro de uma vida de engano, ele era republicano, ele enriquecia ilicitamente, ele desenvolvia práticas extremamente pecaminosas. Mas um dia aquele homem teve um encontro com Jesus. Um dia a graça, o favor imerecido, a misericórdia alcançou aquele homem. A multidão não entendia. Em Lucas nós vemos a multidão murmurando porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Porque a misericórdia de Deus não se explica, não é? E aí vieram obras, após a salvação, após aquele homem encontrar-se verdadeiramente com Cristo, as obras tornam-se evidências da salvação. Zaqueu diz: a partir de hoje, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Ele não estava querendo barganhar a salvação de Jesus: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, tu me dá a salvação? Pelo contrário, esta atitude ela vem como evidência, porque não dá para viver da mesma forma depois que você tem um encontro com Cristo. Receber a salvação é abandonar o mundo de pecado. Praticava a desonestidade, encontrou com Jesus, não pratica mais a desonestidade. Vivia envolvido em fofoca, maledicência, encontrou com Jesus, abandonou a fofoca, abandonou o pecado, vivia envolvido com a mentira, com coisas erradas, com o engano. Encontrou com Jesus, recebeu a salvação, abandonou a mentira, abandonou o engano. A atitude de Zaqueu revela a evidência, obras que começam a acontecer na vida daquele homem, mas como evidências da salvação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nos versículos aqui aos Efésios, ele nos diz, no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque a salvação é um presente imerecido, é para que nós não venhamos a nos gloriarmos dela. Ela é um favor imerecido, mas a salvação gera evidências. E há obras que são evidências desse presente maravilhoso. E assim nós queremos concluir a nossa lição, dizendo que antes da regeneração éramos filhos da ira. Como disse o nosso pastor, está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Não é? O pecado nos separou, estávamos separados de Deus. Mas, por amor divino e por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção, fomos acolhidos por este Deus maravilhoso, não é? E assim nós queremos encerrar a nossa lição, mostrando para vocês o nosso estado de pecado. Esse copo aqui mostra a situação do homem no seu estado de pecado. Até me emociona, até sacudi um copo aqui, mostrando o estado de pecado do homem antes da salvação. Estávamos perdidos antes que Jesus viesse ao mundo. O diabo achou que nós estávamos destruídos. Ele achou que tinha vencido a batalha, achou que nós estaríamos escravos dele. Esse copo simboliza essa situação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe uma porta de escape. E quando nós recebemos a salvação, nós voltamos ao nosso estado inicial. Nós somos purificados, santificados e podemos novamente ter comunhão com Ele. Foi isso que Deus fez por mim e por você quando entregou o seu Filho. Segure a sua salvação, te sustenta na presença de Deus, para que naquele grande dia possamos nos encontrar com Ele, amém? Que lição maravilhosa, estamos aprendendo muito com o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. No próximo domingo, não perca, ou estaremos aqui juntos, ou novamente transmitindo, mas continuaremos se o Senhor não vier nos buscar antes. Vamos passar para os nossos amados irmãos que vão dar continuidade, agora a lição da classe de jovens. Fique ligado aí, chama os jovens, convide os jovens para assistirem mais uma lição. Nosso irmão presbítero Rogério e o nosso pastor Pedro Ribamar.